Nihao, pessoas que sabem que as pessoas não comem PIB. Tudo bem com vocês? O Gustavo fez um vídeo longo sobre China, e aí eu não sei porque ele fez esse vídeo agora mais curto, falando da China ser dois países, né, um país desenvolvido e um país mais pobre, e vamos dar uma olhada aqui na argumentação dele. Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Eu sempre que eu prometo que o vídeo vai ser rápido, eu não consigo cumprir, mas essa eu acho que eu vou. Só ele e o João Carvalho, né? A pequena introdução de 50 minutos. Eu sei que o público aqui mais histórico do canal gosta dos vídeos longos, eles não vão acabar, tá? Mas esse não vai ser necessário, porque realmente, muito rápido, mostrar um questionamento que foi feito, a informação que eu dei em podcasts, em vídeos que eu produzi, meu longo vídeo sobre a China, de 2h30, que eu sugiro aí para quem quiser muito entender longo, mais a fundo como a China é um país capitalista, o projeto chinês de desenvolvimento e as consequências para os chineses e para o mundo. E uma informação que foi muito questionada é essa de que eu insisti de que tem duas Chinas, né? Uma China aí com 350, 400 milhões de habitantes, com PIB per capita padrão europeu, acima de 30 mil dólares anuais, e o restante da população da China, 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas, com PIB per capita aí na casa dos 6 mil dólares. Eu vi ele falar isso e eu contra-argumentei isso aí também, né? Muitíssimas vezes menos. E essa informação foi questionada no sentido de, o pessoal pediu as fontes, né, de onde que eu tirei isso, sobre a metodologia. Então eu vou discutir rapidamente sobre isso aqui, nesse vídeo hoje, tá? Antes de entrar no tema do vídeo, algumas informações, como sempre. Em primeiro lugar, eu queria agradecer publicamente aqui o convite do grupo de pesquisa IELA, lá em Santa Catarina, Florianópolis, e aí foi filmado e vai ser divulgado, a ação do IELA aí vai ser divulgada, e também de uma atividade presencial na UIT, aí, às 18h30, e aí, etc. Tenho certeza que vai ser bastante interessante. Depois, no dia seguinte, então, durante a tarde, vai ter esse polícia lá da Jovem Pan, não sei se é mais, o Superman, Marco Antônio, tá bom? Ele vai debater com o Superman, maluco, esse Superman vai apanhar até pelo céu da boca. Então, vão ser esses dois debates, Redcast, dia 29 à tarde, e no Vilela, dia 30 à noite, nos dois próximos dias, e a entrevista aí no podcast do Vilela, no dia 30, no Inteligência Limitada, para a gente discutir aí vários temas teóricos e da atualidade que estão aí borbulhando nos dias de hoje. Então já fica aqui o convite para todas essas atividades. Direto ao tema desse vídeo, como eu mencionei no começo, foi bastante questionado aqui, uma informação que eu apresentei em alguns vídeos aqui no canal, em podcasts que eu participei, de que a China teria uma disparidade interna gigantesca de riqueza, num patamar que eu desconheço qualquer outro lugar do mundo que tenha parecido. Tá? Desconheço. Onde entre 350 e 400 milhões da população chinesa, que estão nas cidades hierarquicamente determinadas, segundo níveis 1, 2, 3 e etc., no interior da China, receberiam aí teriam uma renda per capita superior a 30 mil dólares anuais, enquanto mais de 1 bilhão da população chinesa, essa renda per capita estaria na casa aí dos 6 mil dólares. Tá? E que isso ainda era conscientemente feito pelo Estado chinês, na medida que lá há controle de migração interna, né? Vamos começar aqui, porque eu acho que ele vai começar a falar do Hukou aqui. Primeiro de tudo, que assim, eu não sei de onde que ele tirou essas informações de população, que tá aqui na tela, mas tá errado, tá? Chongqing, ali tá com 16 milhões de pessoas, Chongqing tem 32 milhões de pessoas. Shanghai tem uns 30. Beijing deve estar nessa faixa de 21, 22, mas assim, cara, mora mais gente nisso aí, tá? Esses dados aí, eu não sei de onde é que ele tirou, mas é bem mais gente do que isso aí, já começo de conversa. Como diz a grande Maria da Conceição Tavares, as pessoas não comem PIB. O PIB das cidades grandes é maior do que das cidades da roça? Né? Ok. Mas qual que é o custo de vida da cidade da roça e qual que é o custo de vida daqui de Guangzhou? Eu moro em Guangzhou, que é a cidade número 5 ali, né? Qual que é o custo de vida aqui? Aluguel, comida. Eu fui no mercado ontem, a mesma fruta, umas amoras que eu comprava lá em Jiamen, que é a cidade onde eu morava, a mesma, cara, é o dobro do preço aqui em Guangzhou. O dobro. Então, qual que é o poder de paridade de compra? Que é isso que, inclusive, se calcula para dizer que a China já está
já está mais à frente dos Estados Unidos, que o PIB da China, PIB per capita, é menor, mas o poder de compra de um chinês já é maior do que de um estadunidense. Então é a mesma coisa. Ok, em Shanghai, em Beijing, o pessoal ganha 30 mil dólares por ano e em uma cidade menor o pessoal ganha 6, 7. Ok, e qual que é o poder de compra dessas pessoas? Eu acho que isso que é importante pensar, né, cara? Porque assim, pra vocês terem ideia, ó, eu vou fazer uma comparação aqui de aluguel só para vocês terem ideia. Eu morei em Hong Kong. O meu apartamento em Hong Kong tinha 25 metros quadrados, custava 10 mil renminbi por mês. Eu vou falar tudo em renminbi aqui, tá? Custava 10 mil renminbi por mês. Eu morava em Jiamen. O meu apartamento tinha 140 metros quadrados, custava 4 mil renminbi por mês. Eu moro em Guangzhou, que é essa cidade aqui, que é uma das top 5 cidades da China. Apartamento de 70 metros quadrados, custa 6 mil renminbi por mês. Em Shanghai, um apartamento de 40 metros quadrados vai custar 7 mil por mês. Em áreas centrais, tá? Estou falando das mesmas áreas centrais. Então, ok, o PIB é muito maior, mas maluco, o aluguel em Shanghai é muito caro. A vida em Shanghai é muito mais cara. Então, assim, isso eu tô falando só de aluguel, tá? Então, ok, não dá para comparar só o PIB. Isso é um problema gigante, se só comparar o PIB. O famoso RUCO e tudo mais, que você precisa ter quase que como se fosse um visto, um green card interno para ir do campo para a cidade, para mudar de uma cidade para outra. E nesse sentido, eles atrelariam, controlariam ali com mãos de ferro a migração interna, né, fazendo com que você tenha uma China que se desenvolve a passos largos, né, tanto que a China tem hoje aí, galga enormes posições no interior da disputa capitalista mundial, e o grosso da China vivendo em condições absurdamente piores que no Brasil, por exemplo, não, cara, não, per capita, que é metade do daqui. Não. Aí vai entrar um problema que eu tenho com o Gustavo, é o seguinte, o Gustavo nunca veio na China. Então é muito fácil analisar as coisas sem realmente ter vivenciado a realidade dos chineses aqui, né? Porque eu morava numa cidade nível 3, tá? A China, eles têm 3 níveis de cidade e já estão criando um quarto aí, né? E eu morava num condado antes. Um condado. Não é nem essa cidade que eu morava antes. Quando eu morava lá perto de Shanghai, eu morava num condado. Não era grande o suficiente para ser uma cidade. Tinha 600 mil habitantes e não era grande o suficiente para ser uma cidade. Cara, e assim, a estrutura era muito melhor do que qualquer lugar no Brasil, assim, pequeno. Muito melhor. Muito. Então, assim, o Gustavo tá falando alguma coisa sem conhecimento de causa. Dizendo que a maioria da população na China vive em condições piores que o Brasil. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. E aí o Elias já falou no Twitter ontem sobre isso. Ele postou lá um monte de dados, com dados, e eu falo, da minha experiência, o que o Gustavo tá falando agora não é verdade. A maioria da população da China não vive pior que no Brasil, cara. Não vive mesmo. Tá? Isso foi muito questionado. Em primeiro lugar, as pessoas pediram fontes, tá? E eu queria já começar dizendo que eu acho muito curioso esses pedidos de fonte que às vezes tem um fetichismo das fontes na internet, né? Tem isso também. Primeiro é que as pessoas pedem fonte, você dá uma fonte qualquer, não, então tá ok, e as pessoas não vão lá conferir. Fonte serve para ser consultadas, não serve para nada. Claro. Em segundo lugar, eu acho muito estranho ficar pedindo fonte disso aqui, porque é um tipo de informação que é pública, que a gente conhece os caminhos para poder acessá-las, qualquer pessoa pode fazer o cálculo, conferir e ver se o que eu estou dizendo está certo ou está errado. Aí a gente volta naquele assunto de que a internet está deixando as pessoas preguiçosas, né? Ninguém quer pesquisar mais nada, cara. Ninguém. É tudo pergunta. Tá entendendo? Uma coisa é quando você pede uma fonte de uma informação muito específica, do tipo, o rei tal, lá no século XVII, falou isso, né? O teórico tal, aí são informações muito específicas que a pessoa vê a informação e não sabe onde procurá-la, né? Aí você entrega a fonte para que as pessoas possam procurar, confirmar, ver a origem primária da fonte, as análises que existem a respeito e por aí vai. Esse não é o caso. É curioso que primeiro foi questionada a informação que eu passei, mas depois acho que a pessoa foi fazer os cálculos e viu que o negócio batia em relação ao que eu falava. Então, os números, eu, por exemplo, não questiono os números. Porque, assim, sinceramente, para mim não faz diferença. Porque o PIB de Shanghai é 30 mil e o PIB de Jiamen é 6 mil. Cara, não faz diferença. Porque eu morei nessas duas cidades e eu consigo dizer que Jiamen é uma cidade com uma infraestrutura muito melhor do que a cidade média do Brasil, sabe? E aqui na China é considerada uma cidade pequena. Isso eu tô falando de uma cidade só, tá?
Uma cidade só. E aí começou a arrumar outro argumento a respeito da metodologia do PIB. Então não foi casual que eu fiz um vídeo da macroeconomia pseudociência, tratando especificamente do caso do PIB, o último vídeo aqui do canal, vou colocar aqui na descrição para quem quiser ver, né? Que eu calculo essas 3 formas de metodologia e ajuda a compreender um pouco o questionamento que eu vou falar aqui no vídeo, embora eu não vou repetir tudo que está no vídeo lá atrás, tá? Mas então vamos lá. Eu peguei aqui os dados do PIB das principais cidades chinesas, né? 60 maiores cidades chinesas. Ah, tá. Ele também falou ali do Hukou, né? O Hukou é um comprovante de residência da China. E assim, tem vários países que tem isso, tá? Quem já lidou aí com cidadania italiana, por exemplo, sabe que na Itália é a mesma coisa. Muito parecido com o que tem na China. O Hukou é um sistema muito antigo na China, não foi criado pelo Partido Comunista Chinês e já foi usado dessa mesma forma para controlar deslocamento de muita gente na China, já foi usado várias vezes. Foi realmente usado para esse controle de massa, né, do pessoal sair do campo para a China, até porque dos centros, e não necessariamente para ter uma massa industrial de reserva, né, mas também para ter gente no campo produzindo comida. Então tem vários motivos. E aí eu não estou fazendo juízo de valor, se isso é positivo ou negativo, mas são vários motivos. Hoje, o Hukou existe, mas, cara, não faz muita diferença na vida das pessoas. Eu trabalhava com gente, eu moro na província de Guangdong, certo? Eu morava na cidade de Jiangmen, e eu trabalhava com gente que o Hukou estava registrado na província de Hunan. Firmeza? Outro estado, outra província, que aqui chama de província. Outra província. E o cara tinha acesso ao hospital, tinha acesso à educação, tinha acesso a tudo normal. Tudo. A única coisa que poderia dar problema é se o filho dele tivesse o registro do Hukou em Hunan, aí o filho dele não poderia ir na escola naquela região ali de Jiangmen. Tem um esquema assim. Mas hoje em dia, mano, essa movimentação na China já não é tão estrita mais, tá? Não é mais. Isso era, sei lá, 15 anos atrás. Hoje já não é mais assim. O PIB de 2024, tá? E a população. Aí tem uma distorçãozinha aqui, mas aí tem a ver com a disponibilidade dos dados e não muda substancialmente. Ô, bicho, como assim, cara? A Wikipédia fala que Chongqing tem 30 milhões de pessoas. Como que não muda substancialmente? É só o dobro. Eu acho que é mais, tá? Da última vez que eu vi dado aqui da China era coisa de 32 milhões de habitantes em Chongqing. A população que eu peguei, ela tá baseada no último censo chinês, que é o de 2020. Deve ter algum lugar que tem uma projeção da população do conjunto dessas cidades para 2024, mas eu não encontrei. Mas isso não muda aqui de maneira radical, o censo é relativamente recente, né? Então, peguei a população das principais cidades chinesas e também o PIB total dessas cidades, que a gente pode ver aqui embaixo, né? Vai dar aqui 370 milhões de habitantes, tá? Então, a população dessas 60 cidades aí selecionadas a partir do PIB e população, os dois critérios, dá 370 milhões de habitantes com PIB de 11,2 trilhões arredondando aqui de dólar. Tá tudo em dólar aqui os dados, tá bom? Fica mais fácil a gente entender a magnitude em relação à moeda americana, que a gente tem algum padrão de referência do que a moeda chinesa, que nós estamos menos acostumados. Então, quando a gente pega essas 60 cidades, a gente vê que 370 milhões de chineses têm um PIB per capita de mais de 30 mil dólares anuais. Tá? É claro que dentro desse PIB per capita tem uma enorme desigualdade. Tá? Não significa que, na média, as pessoas lá se apropriam desse valor. Tá? Não se apropriam, né? Muito menos. A gente vê que a China já é uma das grandes fábricas de bilionários do mundo, também tem se destacado nisso aí, já é o segundo país do mundo que mais produz bilionários. Pô, é verdade, eu vi uma fábrica dessa quando eu fui visitar com o governo da China, lá em Beijing, eles tinham uma fábrica dessa. Saiu um bilionário a cada algumas horas, mais ou menos, da linha de produção. No longo vídeo sobre a China que eu fiz, onde eu trato de todos os aspectos da economia chinesa, mostrando, inclusive, como na China, Estado e capital privado fazem uma simbiose, uma associação, e o Estado fomenta o capital privado, embora mantenha o controle da estrutura essencial. Então, capital... então, a diferença aqui na China é que o governo controla esses bilionários, né? O governo controla essas empresas grandes. Nos Estados Unidos é o contrário, né? Eles controlam o governo. O capitalismo chinês tem essas especificidades. Mais controle do Estado do que do capital privado, mas mais apropriação de riqueza, tendendo sempre para o capital privado, que inclusive se beneficia da parte da estrutura estatal. Quem quiser entender isso, vai lá no meu vídeo de 2h30, onde eu passo a limpo toda a estrutura social chinesa, baseado numa ampla base de dados que nós temos desenvolvido no ILAES, tem na China como foco, aí já nos últimos 6, 7 anos, tá bom? Então, se nós pegarmos, então, na China nós temos nada mais, nada menos do que mais de 1 bilhão de habitantes, que fica com PIB, que está aí na casa dos 7 trilhões, que dá 6,8 mil dólares por ano. Menos da metade que o PIB per capita do Brasil, tá? Bem menos da metade. A diferença aqui é entre 4 e 5 vezes, tá? Isso dá de 300% a 400% mais.
que essas principais cidades chinesas se apropriam, tendo um controle hierárquico ali de ferro do Estado chinês, já que não pode mudar voluntariamente na China. E aí... Nossa, cara. Ô, Gustavo, 2025, cara. Pô, troca ideia comigo, cara. Troca ideia comigo. Me chama aí, a gente conversa, cara. Isso aí não é mais tanto assim, irmão. Não é mais, sabe? Não é assim. É curioso, inclusive, como esses aspectos, pelos defensores aí da China, principalmente do tal socialismo chinês, problemas, violência, intervenção estatal violenta em relação à população chinesa é apresentado como uma coisa boa, né? Por exemplo, qual que é o exemplo dessa violência do Estado chinês contra a população? Parte dos defensores da China. Não entendi. Fala, não, isso a China fez lá atrás, né? A China tem história milenar, como se o Foucault tivesse surgido há 1000 anos atrás. Isso tem a ver com evitar a favelização e tudo mais. Claro, mas como o desenvolvimento chinês, muito bem sucedido no último período de passagem, não tem nada a ver com socialismo, com apropriação absolutamente desigual, eles têm que, pela força, tentar conter os males do capitalismo. Por exemplo, evitar a favelização completa da população que vive com renda 5 vezes menor do que uma minoria privilegiada do país, migra em massa para os grandes centros industriais, etc. E você faz isso como? Impedindo as pessoas de se mudarem. Você muda quando você consegue emprego, você consegue um hukou, que é a espécie de um visto interno, né? O hukou não é um visto, cara. O hukou é um sistema de registro como se fosse uma declaração de residência. Por isso que eu falo, tem que conversar com gente que ou mora na China ou entende alguma coisa, né? O hukou não é um passaporte interno. O hukou é o seguinte, vários países fazem isso, tá? A Alemanha faz isso, a Itália faz isso. Quando você se muda, você tem que ir em algum lugar do governo, aqui no caso na China é na polícia, e a gente vai, se registra e fala, olha, eu estou morando nesse endereço aqui. Por quê? Porque baseado nisso, eles vão calcular quantos hospitais precisa, cama de hospital, escola, supermercado, sabe? Toda essa estrutura. Não é um passaporte, o hukou. É um registro de residência, uma declaração de residência. Aí, como eu falei, a Itália é igual, a Alemanha é igual, o Japão usava algo parecido, eu não sei se usa mais, tá? O Japão e as Coreias tinham algo semelhante, e sim, o hukou, com esse nome, é mais recente. Mas esse mesmo sistema é muito mais antigo, cara. Muito mais antigo. Sem ele, você não tem acesso aos serviços, por exemplo. Eu já falei, isso não é verdade. Saúde, educação, etc. Ou então você vai dormir no dormitório da empresa. Isso não é verdade, cara. Pô, bicho, pô, irmão, aí não dá, né? Os caras que trabalhavam comigo com o Hukou e o Hunan tinham uma casa alugada em Tiananmen, cara. Porra. Sabe? Isso simplesmente não é verdade. Com uma grande benefício. Imagina se tivesse isso no Brasil, né? As empresas agora oferecessem, colocassem centenas de pessoas para dormir nos dormitórios da empresa. Eles falam, não, mas elas ficam em dormitórios, não são obrigadas a ficar nos dormitórios, que, aliás, elas pagam. Ah, claro que não, né? Mas elas ficam porque os salários são baixos, isso permite uma remuneração bem abaixo, já que a China é hoje uma potência capitalista, considerando... Vamos lá. Só um adendo aqui, né? O Hukou mesmo, do jeito que ele é mais, como eu falei, ele é mais recente. Mas assim, gente... Tem sistemas semelhantes na China há 4.000 anos atrás. Só para vocês terem ideia, tá? Só para vocês terem ideia. Esse é o nível da parada. O hukou, com esse nome, é mais recente. Considerando as potências capitalistas, os salários mais baixos que tem. Mas... vamos lá, se a China, o salário... Toda essa situação, né, a gente já falou sobre isso. Essa coisa das empresas estarem aqui porque o salário é baixo, por que elas não se mudam para a Índia? Bangladesh, Indonésia, os salários lá são bem mais baixos. Por que as empresas não se mudam para lá? Sim, os salários ainda são baixos na China? São. Mas, pô, não ficar falando que é só baixo assim, cara, eu não sei, cara. Mas por aí vai, está tudo naquele vídeo meu lá e as explicações. Então tá aqui o dado, tá? 6,8 mil dólares a renda per capita de mais de 1 bilhão de chineses e 30 mil dólares a renda per capita desses 60 municípios selecionados. Pra vocês terem ideia, cara, o primeiro sistema na China que foi usado para estabelecer população rural e população urbana foi 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Aqui. Isso não existe em nenhum outro lugar. Gustavo, você pegar qualquer país, as cidades mais populosas e mais envolvidas, elas vão ter um PIB per capita muitíssimas vezes superior ao restante do país, nem fudendo. Que a gente não come PIB, Gustavo. Gustavo. Tá lá, Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos é alto e a galera, um recorde de gente morando na rua. Proporcionalmente, tem muito mais gente morando na rua dos Estados Unidos do que na China, sabe? Então, assim, o PIB sozinho não diz nada, cara, sabe? Não diz nada, mano, não diz nada. E aqui, o meu ponto aqui, tá? Eu tô vendo vocês falar aí no chat, o meu ponto aqui não é o fato dele ser trotskista, porque esse aqui não é o ponto, é assim, cara,
o que ele fala, primeiro, não condiz com a realidade, né? Tem falha histórica, como essa história do Foucault, e também, de novo, as pessoas não comem PIB. Não comem PIB. Nem fodendo. Pegue aí no Brasil, pega Curitiba, grandes cidades, né? Pega Curitiba, pega São Paulo, os principais centros econômicos aí do Brasil, e etc. Pega as principais cidades em população e PIB per capita, vocês vão ver que vai dar uma diferença para o PIB per capita nacional aí de 20%, 25%, 30%. Aqui tem já 400%. Tá? Isso não existe em nenhum outro lugar. É a maneira como a China controla o exército industrial de reserva. Não, cara, pelo amor de Deus, cara. Ainda mais considerando o desenvolvimento que a China está levando para as províncias menores, né? O próprio Elias postou um gráfico desse desenvolvimento econômico das províncias, mostrando como as províncias menores, essas menores em termos de dinheiro, essas cidades que são menores, crescem num ritmo mais acelerado do que as cidades grandes. Até porque as cidades grandes, elas já chegaram aqui num nível que elas não crescem mais tão rápido, né? Então, assim, simplesmente não casa com a realidade, porque, de novo, o PIB é uma média. E como diria o meu grande professor Salvador, o nome dele é Salvador, né? Da estatística na engenharia, a média é burra, sabe? A média é burra, porque ela faz tudo parecer, né? Algumas pessoas questionaram, com alguma razão, tá? Um questionamento bastante válido, que tem a ver com o limite dos dados, mas que eu vou considerar logo aqui embaixo. Que é o quê? Esse PIB que é apresentado aqui dos municípios, isso é um padrão quase mundial, tem 3 formas de calcular o PIB, como a gente viu no vídeo anterior aqui no canal, eu não vou rememorar tudo que está lá. Tem como você calcular pela ótica da renda, né, das remunerações que recebem os agentes sociais, pela ótica da oferta ou da produção, que é o que é produzido no local por meio das empresas e das unidades produtivas de modo geral, e pela ótica do consumo, né? Consumo das... Não, e lembrando assim, essas cidades aí, tirando Shenzhen, ó, Shanghai, Beijing, Chongqing, Guangzhou, Hong Kong, Suzhou, Chengdu, eu não sei, mas Hangzhou, Wuhan, Nanjing, todas essas cidades, eles são polos de manufatura há mais de 1000 anos, cara. Guangzhou, por exemplo, é um polo de comércio há mais de 2000 anos. Então, cara, imagina que a cidade que eu moro hoje já era um polo de comércio há mais de 2000 anos. Eu fui numa mesquita, lá no meu outro canal, esse canal que tá passando na tela aqui, ó, você tá vendo aqui? Esse canal que tá passando é o meu canal de vlogs aqui na China. Sigam lá esse canal também. Eu fui numa mesquita que tem 1.300 anos, cara. 1.300. Essa mesquita foi construída porque o pessoal da Rota da Seda, que vinha pelo mar, lá do Oriente Médio, trouxe o Islã para o sul da China dessa forma. Tem também o Islã que vem lá pela Rota da Seda, por Xinjiang, por terra, e tem os caras que vêm aqui pelo mar. E eu explico isso lá nesse vídeo, sobre religiões da China. Assistam aqui, tá nesse canal aqui. Então, assim, a gente está falando de cidades que já são polos de manufatura, já são cidades ricas há milênios. Então não dá para comparar essa cidade aí com, sei lá, com Ordus, lá na Mongólia interior, sabe? Das famílias, consumo do Estado e por aí vai. Essas 3 formas de calcular o PIB normalmente coincidem quando nós consideramos o conjunto do país, mas realmente elas não necessariamente coincidem no interior de cada local, no interior de cada município. Tipo aqui, cara, Huizhou não é um polo industrial, tá? Esse é o problema. Como é que você compara só o PIB, né? Por isso que não faz sentido. Hong Kong é um paraíso fiscal, sempre foi um paraíso fiscal por muito tempo. Ordus, que é lá na Mongólia interior, não é um polo industrial gigante, cara. Então, tá comparando umas coisas que não dá para comparar, sabe? Simplesmente não dá para comparar. No interior de cada região, né, que pode produzir e depois ter uma redistribuição pela ótica do Estado, por exemplo, que vai gastar em outros lugares. Então, o questionamento foi que eu estaria usando uma metodologia muito tosca, né, porque o PIB per capita aqui é calculado simplesmente pela ótica da oferta ou da produção, mas o que está disponível como renda para ser gasto pelos serviços estatais e tudo mais seria muito maior no restante do país. Então, eu considerei isso, tá? Ainda que, infelizmente, eu não tenho dado do PIB aqui pela ótica do consumo ou da renda, infelizmente não existe esse dado, não que eu conheça, e normalmente ele não é divulgado mesmo, na macroeconomia, eu fiz aqui uma estimativa, considerando a carga tributária chinesa, que é de aproximadamente 18%, tá? Então essa seria a carga tributária chinesa, e deu uma colher... Eu não faço ideia do que é essa carga tributária aqui, tipo, eu não sei, tá, gente? Então nem vou comentar, porque de verdade eu não sei que número que ele tá usando aí. É de chá aqui para tal China socialista, e assumir o seguinte, que o que se paga de imposto é proporcional ao que se produz, mas o que se recebe é proporcional à população. Eu quero deixar claro que eu duvido que seja esse o caso, tá? Assim, nessa proporção que eu apresentei. Porque não é preciso muito esforço para a gente ver que aquelas 60 cidades listadas é onde estão os principais gastos de infraestrutura,
ainda que existam, sim, infraestruturas intermunicipais e tudo mais, mas tem muito mais gasto proporcionalmente de infraestrutura nessas cidades, certamente onde estão os principais centros de pesquisa e desenvolvimento, tá? Onde estão as melhores universidades, onde estão concentradas as universidades, onde estão as melhores escolas, onde estão os principais centros de saúde, mas eu dei uma colher de chá, assumir que essas cidades, então, elas pagam essa... Assim, é o que eu falei ali antes, né, cara? A gente tá falando de cidades aí que tem milhares de anos. Milhares. Você tem noção? Milhares. Né? Os portugueses não tinham chegado no Brasil e já tinha a igreja de pé na China, sabe? Que tá. É muito difícil comparar Guangzhou com Taizhou, com Huizhou, quando Guangzhou sempre foi um polo de comércio gigante, cara. Então, é óbvio que aqui vai ter uma infraestrutura maior, é óbvio que aqui vai ter mais gente, é óbvio que aqui vai ter mais dinheiro. E isso não se deve ao Partido Comunista Chinês. Essa é a história da China, cara. Esse imposto correspondente à carga tributária chinesa na proporção do que eles produzem, e mais que a distribuição é na proporção da população. Então a gente teria aqui essas relações aqui mais ou menos inversas, né? A gente teria mais de 2 trilhões aí, que essas cidades do tipo 1, os 370 milhões de habitantes pagariam e receberiam o contrário, receberiam 1,2 trilhões. E nas cidades do tipo 2, elas pagariam 1,2 trilhões e receberiam quase o dobro. Se a gente considerar isso, a distribuição fica o seguinte: o PIB das cidades do tipo 1 ali, daquelas 370 milhões de habitantes, dá um PIB per capita, dá 10,4 trilhões de PIB per capita de 28 mil dólares por habitante, e das cidades do tipo 2, 7,5 mil dólares. Não muda qualitativamente a relação. Continua aqui um PIB padrão Europa, continua aqui algo muito abaixo aí, 40% a menos do que o PIB per capita do Brasil, abaixo do PIB do Nordeste, por aí vai, tá? 400% de diferença entre os dois grupos, se a gente considerar que o Estado faz uma redistribuição numa proporção que eu duvido que não faça nessa proporção. De novo, aí volta o custo de vida, né, cara? Volta o custo de vida. Vai pegar o aluguel em Chongqing, em Beijing, em Guangzhou, e comparar com o Huizhou. Assim, isso estou falando só de aluguel, tá? Então, fica aí demonstrado para vocês, tá? O cálculo, os dados que eu apresentei aí em alguns podcasts, em alguns vídeos aqui do canal. Mais de 1 bilhão de chineses vivem com PIB per capita aí na casa dos 6 mil dólares. Ou se a gente considerar uma redistribuição que haveria por parte do Estado, iria para 7,5 mil dólares contra 30 mil ou 28 mil de um grupo seleto de cidades chinesas, que é onde, pela força, o Estado concentra o desenvolvimento, impede o deslocamento da população para essas cidades, já que não há planejamento, e quando não há planejamento, porque é a economia capitalista e o mercado que dita as regras, você consegue conter a população de um lugar para o outro por meio da força. Nada disso condiz com a realidade da China, cara. De verdade, assim. Nada disso. Que não tem planejamento. Como que o cara fala que não tem planejamento na China, cara? Pô, Gustavo, aí já é, né? Aí já é complicado, cara. Já é complicado isso aí. Como que não tem planejamento na China, mano? Os caras com planejamento de 50 anos, os caras que literalmente constroem infraestrutura em cidades antes das pessoas se mudarem pra cidade e depois são acusados de cidade fantasma. Sabe? Não faz sentido, cara. Dizer que a China não tem planejamento. Os caras, inclusive, planejam até demais, né? Porque tem muita cidade construída aí que não vai... Agora que a população tá caindo, essas cidades não vão ser habitadas, provavelmente. Agora, dizer que a China não tem planejamento é zoado, né, cara? Né? Sei. Assim, eu não entendo como que o Gustavo... Eu acho o Gustavo um cara super inteligente. Cara que... O próprio João Carvalho, lá no Três Irmãos, falou isso, né? A respeito do conhecimento dele de marxismo, etc. Para mim, não faz sentido o cara usar só PIB, tá? Para mim, não faz sentido. E eu tentaria achar os dados de PIB do governo chinês, que deve ter. Tá? Deve estar em chinês, esse é o problema, né? Mas deve ter, para confirmar, né, como é que funcionam essas coisas. E o poder de paridade de compra, né, que é o que eu falei antes, cara. Não adianta falar que em Xangai os caras ganham 30 mil dólares por ano. Vai lá alugar um apartamento em Xangai, vai lá comer em Xangai, vai num médico em Xangai para ver como é que é, sabe? Então, assim, eu acho esse cálculo de PIB muito raso, porque, de novo, as pessoas não comem PIB. Não é o que a gente vive, né? Então, assim, tirando essa história do Rucô, gente, 2025 já, ficar repetindo que as pessoas não podem se mudar, cara, pelo amor de Deus.
é um desconhecimento da China muito grande. Gustavo, se quiser trocar uma ideia um dia, chama aí, cara, chama aí, a gente conversa, cara, e eu te explico mais ou menos como é que funcionam as coisas aqui na China, na realidade da China, né, e a gente, né, pelo menos para ter uma noção das coisas que tá falando, né?